O Vinícius vai conseguir ser o protagonista na seleção igual ele é no Real Madrid? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder nesse vídeo, especificamente o Vinícius nessa Copa do Mundo. Será que ele vai conseguir desempenhar um bom futebol e brilhar nesse Mundial com a camisa da seleção? Cara, essa é uma dúvida que eu e muitos torcedores brasileiros têm muito a se fazer, porque o Vinícius até hoje não conseguiu entregar na seleção o que ele entrega no clube espanhol. E agora com um detalhe um pouco diferente, né? Porque o Carlo Ancelotti é o treinador do Brasil, então ele conhece muito bem o Vinícius, sabe como aproveitar as melhores características do Vinícius na seleção, especificamente esses 4 atacantes que o Ancelotti está implementando como os titulares do Brasil. Provavelmente vai jogar com 4 atacantes na frente, né? Um esquema com 4-2-4, e isso favorece muito o Vinícius. Por quê? Ele não vai jogar na ponta esquerda, né? O que ele fazia muito com os outros treinadores anteriores, que ficava muito colado na linha lateral, bola no Vinícius, e chegava 3 marcadores, 2, e muitas das vezes ele não conseguia sair desses 2 caras, não conseguia e perdia a bola, infelizmente. Com o Ancelotti, isso vai ser diferente, e a gente pôde ver isso nesses últimos 2 amistosos. Vamos ver nesse jogo contra Marrocos, que é amanhã, né? Eu tô gravando esse vídeo um dia antes. Quando tiver o jogo, a gente vai fazer um vídeo, claro, sobre a partida. E eu espero que o Vinícius desempenhe um ótimo futebol. Porque se o Brasil precisa vencer o Marrocos, precisa vencer a Copa do Mundo, isso passa por ter um Vinícius Júnior no prime dele. Ou se não, perto disso. Porque se o Vinícius Júnior estiver mal, muitas das vezes o ataque da seleção não vai conseguir atuar muito bem, porque ele é o escape da seleção, querendo ou não. Você tem o Rafinha, que tem que dividir esse protagonismo, mas é diferente, né? Porque o Rafinha, ele não é aquele cara que bola no Rafinha e ele vai driblar 2 caras e vai fazer o gol, vai decidir. O Vinícius Júnior é esse cara. O Rafinha é mais recebendo a bola na linha de fundo, atacando a última linha e conseguindo acertar um passe ou até uma finalização dentro da área. Ele fez muitos gols no Barcelona, atacando, né, a linha do gol. O Vinícius é aquele cara que tira o coelho da cartola. Pelo menos o Vinícius do Real Madrid, né? Na seleção ele não conseguiu ser esse mesmo cara. E a gente espera que ele seja, ainda mais nesse esquema do Ancelotti, com 4 atacantes. Ele sendo o atacante da esquerda, né? Tem o ponta esquerda, o atacante da esquerda que é o Vinícius, o atacante da direita que provavelmente vai ser o Rafinha. Se não for o Rafinha vai jogar na esquerda. Se não for, o Matheus Cunha vai fazer essa esquerda, o Vinícius Júnior, Rafinha e o Paquetá, né? Muito se achava que era o Luiz Henrique que poderia fazer essa função, ainda mais com a lesão do Wesley, né? E tendo um zagueiro fazendo a lateral esquerda, que vai ser ou o Danilo ou o Ibanez. Precisava de um cara ali na linha de fundo, provavelmente a gente achava que seria o Luiz Henrique, mas não vai ser. Tudo indica que vai ser o Lucas Paquetá. Mas mesmo assim pode ser uma característica que muda sem a bola, com a bola, o Paquetá vindo por dentro ajudar o Bruno Guimarães, mais o Casemiro. Mas o Vinícius Júnior vai continuar tendo a mesma liberdade, tendo um ponta direita ali ou um meia direita como o Paquetá. O Vinícius Júnior vai ser confortável do mesmo jeito, porque o meia que estiver na esquerda, seja Matheus Cunha, seja Martinelli, seja o próprio Rafinha, que é mais trabalhador do que o Vinícius vai ter mais confortabilidade para poder marcar, né, na hora de pressionar. Ele vai pressionar a Vera, mas de correr para trás e se defender, ele não vai fazer muito isso, porque o Ancelotti quer que ele gaste energia atacando e não defendendo. E eu acho que esse tem que ser o pensamento. Mas eu acho que o Vinícius, nesse esquema, ele precisa dar o salto, e a gente viu um golaço, né, nesse jogo contra o Panamá no amistoso, contra o Egito, né, você tem algum pouco ali do Vinícius, né, no primeiro tempo especificamente, mas ainda não é o Vini Júnior do Real Madrid, longe disso. E nessa Copa do Mundo a gente espera que o nosso protagonista, e já respondendo essa pergunta, o Vinícius Júnior vai ser o protagonista da seleção? Ele tem que ser. Porque se não for ele, vai ser quem? Vai ser o Endrick, que provavelmente não vai ser titular com o Ancelotti, por mais que a gente queira que ele seja o titular e ele consegue ter esse protagonismo, ele não tá no nível do Vinícius Júnior, pelo menos no nível de clubes. Então o Vinícius Júnior precisa ser esse protagonista, precisa jogar bem com a seleção e precisa ser o cara do Brasil, onde os marcadores vão ver o Vinícius e ter medo, porque até hoje isso não vem acontecendo e ele precisa mudar isso nessa Copa do Mundo. Mas o que você acha? Tem outro cara que deveria ser o protagonista da seleção? O Neymar
hipotético, né, que tá lesionado até agora, nem voltou a treinar com bola, o Endrick pode ser esse cara, o Rafinha deveria ser em tese, porque também é um cara que tem protagonismo no Barcelona, um dos maiores times do mundo, assim como o Vinícius Júnior é no Real Madrid, por mais que o Lamine Yamal seja o protagonista do Barcelona, acho que o Mbappé talvez seja o do Real Madrid, e o secundário seja o Vini no Real e o Rafinha no Barcelona, então esses caras precisam ser protagonistas na seleção. Especificamente o Vinícius, porque eu acho que ele é o cara diferente. Não que o Rafinha não seja, mas que o Vinícius, como eu falei aqui nesse vídeo, é um cara que pode ir em uma jogada, destravar, driblar um marcador e fazer um lance em que pode decidir uma partida. Mas o que você acha? Quem deveria ser o protagonista da seleção? Comente aqui nos comentários, já deixa o seu like, se inscreva-se no canal. Estou muito empolgado com a seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Provavelmente vocês também estejam, então comente aqui nos comentários o que você acha do Vinícius, o que ele precisa fazer, ou se já está de bom tamanho esse Vinícius que a gente tem na seleção, ou ele precisa melhorar ainda mais para ser o cara do Brasil, igual ele é no Real Madrid. Tamo junto, galera!